Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao RumoCast. Aqui a gente vai contar para vocês sobre bastidores, estratégias e boas histórias sobre o mercado de STR. Eu sou a Mariane, host desse episódio, e vou trazer para compartilhar com vocês um pouco mais sobre esse mercado duas convidadas, a Elo e a Ana. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Mariana. Obrigada, Ma. Muito bem, vamos começar falando o que é esse tal de STR, gente? Sim, acho que é o principal ponto para começar essa conversa, porque a gente fala muito de STR no dia a dia e pouca gente sabe o que essa sigla significa, né? Então, STR, gente, ele é o Short Thermal Rental. São locações de curta, média ou longa temporada. Lembrando que para reservas maiores de 3 meses, a gente tem toda a questão de contrato de 90 dias, mas ele é um segmento que na prática só está crescendo. Então, hoje, aliás, nos últimos anos, ele vem conseguindo cada vez mais mercado. Eu acho que vou trazer um para vocês um pouco até pessoal, que quando eu fui migrar para o mercado de STR, eu fiquei muito curiosa do que era isso, como isso começou, e fui dar uma pesquisada. E na verdade já existe há muito tempo, existia informalmente, e quando foi uma grande convenção, na verdade, que teve em São Francisco, e uma pessoa decidiu locar colchão inflável na sala de casa. Teve um super movimento, conseguiu locar todos, e eles começaram a fazer isso com frequência, sempre que a cidade estava cheia. E de repente perceberam que tinha gente que já queria se hospedar só no colchão, já não queria mais o hotel, porque o hotel cobrava e oferecia serviços que ele não ia utilizar. Então, eles começaram a fazer isso com mais frequência, primeiramente só ali nos Estados Unidos. E aí tem vários fatores que aconteceram no meio. Então, teve boom econômico, que as pessoas começaram a investir em segunda casa, em segundo apartamento. E depois, logo em seguida, veio uma crise econômica, então as pessoas não tinham o que fazer com essa casa e com esse apartamento, começaram a alocar. Veio a pandemia, então as pessoas queriam viajar, queriam estar em outro lugar, conhecer novos lugares e não podiam se envolver ou misturar com gente que não estava ali naquele círculo familiar. Então as pessoas começaram realmente a buscar esse tipo de negócio especificamente. E aí a gente está falando de 2019, 2020, que foi esse grande boom que a Airbnb estourou no mundo inteiro e esse negócio ficou super conhecido. E foi exatamente quando a Atlântica começou a olhar para esse meio de hospedagem, né? A Atlântica viu essa mudança de mercado e começou a investir nela e ampliar o portfólio, né? A gente deixou de ser só do segmento hoteleiro tradicional e passou a administrar unidades residenciais também dentro desse cenário. Muito bem, meninas. E o quanto o Airbnb nesses últimos tempos também se reinventou, né? Uhum. Ele antes trabalhava, como a Elo bem disse, com colchão inflável. Hoje, se você entrar no site, ele fala sobre experiências, né? Ele mudou completamente a forma de atuação dele nos últimos tempos, principalmente no último ano. E assim, uma coisa que também compartilhando que a gente até levantou em alguns treinamentos já, que normalmente as pessoas explicam o nosso negócio como é um negócio tipo Airbnb. E é o que a gente não quer, né? É o que a Não. gente quer tentar trazer um pouco mais de informação aqui nesse onboarding, para de fato todo mundo entender o que é o mercado de STR e não que é um mercado tipo Airbnb. Acho que já É, passou do tempo da É, gente falar sobre isso, E né? acho que a grande diferença quando a gente coloca o Airbnb nessa jogada o Airbnb pra gente é um canal de vendas. Ele é o canal de distribuição e nós somos a administradora. Então é entender que o Airbnb é sim um meio, mas tem toda uma administração por trás disso e que a gente vai estar em outros canais também. o Airbnb ele é muito relacionado porque foi onde começou, mas Uhum. outras plataformas hoje já vendem também esse modelo de negócio, não tão forte quanto. Então, se a gente abre uma Booking.com, por exemplo, hoje ela já vende um apartamento, um estúdio, mas não foi lá que começou. A Booking começou a olhar para isso praticamente quando a Atlântica também começou, que foi quando deu o boom. A Airbnb já está nisso há muito mais tempo. Então, e realmente era muito informal, era um colchão na sala, começou a virar espaço, hoje tem casas, tem, às vezes, Experiências agregadas também, experiências, né? que aí é novidade desse ano, mas é um negócio que eles são o piloto, eles que Sim. começaram realmente, por isso que muita gente linka. Mas é o que a Ana falou, é um canal de venda, não que nós somos um Airbnb, nós vendemos pela Airbnb. Exatamente. Até porque a gente tem nosso canal de vendas diretas, que a gente precisa Sim. fomentar ele, cada vez vir mais reserva dessa forma pra gente. Let's Atlântica, né? Uhum. Muito bem. E só um ponto, Aninha, que você trouxe que eu acho bom reforçar, a questão dos contratos, né? Hoje a gente, quando a gente fecha um long stay, a gente normalmente fecha long stays
com contratos de no máximo 90 dias, porque entra na legislação de locação por temporada mesmo. E quando passa desses 90 dias, o hóspede vira um inquilino e passa a Sim. ser a lei do inquilinato. Então, mesmo que a gente tenha hospedagens por mais tempo, porque também acontece, a gente sempre vai renovando esse contrato de 90 em 90 dias, certo? Certo. E ainda assim, muito menos burocrático do que se fosse uma locação padrão, onde geralmente a pessoa nem conseguiria alocar ela por menos de um ano, né? A gente tem essa flexibilidade e contratos muito mais acessíveis também. Muito bem. Vamos então falar sobre a linha do tempo aqui, para trazer um pouco mais para as pessoas como isso começou aqui dentro, né? Aqui na Atlântica. Então, lá em 2019, que nem vocês comentaram, a gente começou com as primeiras parcerias, com incorporadores, com construtores, né? Vendo essa mudança da legislação de São Paulo, né? Que iria crescer de fato uma quantidade de estúdios absurda. E hoje a gente vê, né? Todo lugar que a gente anda, qualquer esquina tem um estúdio. E a gente começou essas primeiras conversas, as primeiras parcerias. O nosso primeiro residencial mesmo, ele nasceu em 2021. Então, hoje a gente está em 25 aqui na gravação desse podcast, então realmente é uma coisa super nova. Então, a gente está, de fato, em constante mudança. A gente brinca até que isso é uma startup dentro de uma empresa consolidada que é a Atlântica. A gente já teve 3 marcas, acho legal todo mundo saber também. A gente começou com a marca de e-Residence, passou a ser Atlântica Residence, e faz 2 anos, agora em agosto, que a gente é Rumo. Então, também a gente mudou muitas vezes de marca nesse meio tempo. E agora, acho que é isso, assim, de linha do tempo, pra gente contextualizar, de 2019 a 21 e de 21 a 25, que é o que a gente tá, o cenário atual, né? Mari, só acho, desculpa, Ana, Imagina. mas eu acho legal a gente reforçar que a Atlântica entrou nesse modelo de negócio não para substituir o que a gente já tem. Não era para substituir o hotel ou, enfim, competir. É uma coisa auxiliar, é uma demanda a mais. Então, ela é complementar à hotelaria, não uma substituição. E são públicos diferentes, né? A gente que está no mercado olhando, tem um perfil específico que vai usar o residencial e outro perfil que ele vai utilizar ainda a hotelaria padrão, a tradicional. Tem mercado para todo mundo. São Paulo em dia de show e alta ocupação tá aí para provar isso. E a gente pensar que toda essa linha do tempo, todo essa gama de coisas que foram criadas é para fazer a administração de ponta a ponta, né? Então a gente tem desde a equipe que vai lá, capta o investidor, fala com a construtora para fazer parceria, a gente tem o meio do caminho, o operacional, implantação, até chegar aqui em RM, em vendas e a gente cuidar do nosso hóspede final. Muito bem, vamos falar um pouquinho dessas áreas, então? Que a gente, como administradora, tem hoje 5 áreas, né, dedicadas ao residencial. Obviamente, a gente usa todas as áreas que compõem a Atlântica como um todo, então, e-commerce, performance, jurídico, FP&A, entre outras. Mas dedicadas ao negócio residencial, a gente tem captação e desenvolvimento, né, que é quem traz, de fato, os contratos para a mesa. Tem a área de operações, que é quem opera, literalmente, opera a operação, né? No final do dia, é manutenção, é governança, é CX. A gente tem a nossa área, que é a área de vendas, que é vendas, RM, back, que é a parte de reservas. E a gente tem a parte de RI e finanças também, que é a parte de quem presta contas, né? De quem paga as contas e quem presta as contas. Então, é um pouco esse formato. A gente tem 5 áreas diretas atuando em residencial e todas as outras áreas da Atlântica ao redor, prestando serviço também para os investidores de residencial. E aí, pensando dentro desse escopo, eu penso muito na expansão, né? É recente, assim, se a gente for olhar para a história da hotelaria, o residencial é muito recente. E ainda assim, a Atlântica hoje a gente já está com mais de 30 unidades. Só em São Paulo é um mundo de endereços muito bem localizados, sempre perto ou de estações de metrô ou vias de fácil acesso. Hoje a gente está em Santos, a gente está em Goiânia, a gente está em Recife e com pipeline a perder de vista. Quem vê o Conecta HI sabe que a gente está lá quase todo mês com a nossa equipe apresentando uma unidade que vai abrir, falando de um mercado novo para atrair negócios ali para aquela região. E eu acho que do jeito que vamos, a gente vai chegar nos 50 rumos daqui a pouco fácil. E fácil até o final do ano, quase. E 30 que a Ana disse são prédios, né? Acho que também é É. importante a gente ressaltar isso, porque quando a gente
fala hoje em room, a gente inicialmente atendia tanto atacado quanto varejo. Então, tinham prédios com 2 UHs, apartamentos. E hoje a gente tem prédios de grande escala. Então, já temos unidades com mais de 50, 60 quartos. Então, é um negócio que, se a gente falar em número de UHs, lá no primeiro prédio que a Mari comentou, a gente tinha 5. Hoje a gente já tem mais de 500. Então, realmente tem crescido muito. E é legal a gente complementar também que a gente não está falando só de estúdio. Então, existe uma visão muito fechada de que Rumo cuida de estúdio ou Short Rental cuida de estúdio. Também. Hoje a maior parte são estúdios de 20 e poucos metros, mas nós temos apartamentos de 1 e 2 quartos, a gente tem duplex, em breve temos até bangalô a caminho. Então, é realmente um portfólio bem diverso. O que a gente zela são itens padrão, então tem coisas que todos eles precisam ter, independente do tamanho, da metragem, e que o hóspede tenha a sensação de lar quando fique com a gente. Só queria dizer que eu tô ansiosa pelos bangalôs. E sempre entendendo que essas unidades vão ser 100% equipadas. Então, a gente vai ter cozinha, com fogão, geladeira, itens. É literalmente o lugar para que a pessoa se sinta em casa. Wi-Fi com modem dedicado em cada apartamento. A ideia é literalmente a pessoa sair da casa dela, mas ainda assim sentir que ela tá num espaço onde ela se sinta à vontade. Ela tá ali, ela pode pegar uma panela, ela pode fazer uma pipoca no micro-ondas. E é legal também a gente lembrar que é essa sensação de casa que a gente quer trazer em todas as nossas estruturas, mas também de atender um público, se a gente pensar no público em tratamento médico, né? Que é um público que procura muito residencial. É um público que precisa ter cuidados específicos e não necessariamente os hotéis muitas vezes conseguem atender. Tem uma dieta específica, tem uma dieta líquida, uma dieta pastosa, né? Então a gente vê às vezes dentro dos residenciais que as pessoas também acabam escolhendo um residencial nesses momentos mais complicados, né, de transição da vida, justamente porque ela vai se sentir em casa, ela tem que ficar aqui, sendo que ela mora em outra cidade, e ela precisa realmente dos utensílios para ela mesma fazer a refeição dela, por exemplo. Então, fora isso, tem várias coisas, né? Divórcio, detetização de casa, a gente já pegou de tudo aqui de público. Já, não só o corporativo que vende expatriado, eu acho que a boa gama do que a gente tem hoje são pessoas que realmente estão ali em transição, né? Procuram um lar. É o mix de cliente, né? Quando a gente começou a estudar e direcionar o que a gente iria vender, esse mercado ele é mais voltado para nômade digital, mochileira. Então, inicialmente achou que a gente ia pegar esse tipo de público, mas hoje a gente consegue perceber com os nossos relatórios e com nossos estudos que a gente sim tem nômades, sim tem mochileiros, mas tem uma quantidade absurda de pessoas que são de determinada empresa, estão mudando de cidade, precisam de algum lugar enquanto encontram uma casa para ficar em definitivo, ou que está em obra, em processo de separação, em tratamento médico, um casal que quer passar um final de semana diferente, gente indo para show. Então tem de tudo um pouco, não uma visão tão limitada também do tipo de hóspede que a gente tem. Tem o corporativo, então tem de tudo. Não é uma coisa muito específica. É algo bem nichado e a gente consegue conversar com diferentes situações. Acho que a Ana fez um trabalho muito bacana de, em algumas empresas, entender, principalmente essas pessoas que estavam mudando, é algo que a gente não estava olhando, e tem uma quantidade absurda de gente que está realmente querendo escolher onde ficar e opta em ficar com a gente nesse meio tempo. Às vezes vem para ficar 1, 2 meses e acaba ficando um ano. E também a nossa permanência, ela é um pouco maior do que a parte de hotelaria. Acho que quando você falou de mix, talvez dê a preocupação para os hoteleiros ouvindo aqui esse podcast, né? É o mesmo público, então a gente é concorrente. Então acho que vale a gente também lembrar que a nossa permanência é um pouco maior, né? A gente busca também esses perfis de público para mais dias, porque a gente entende também que para ficar um dia, normalmente a pessoa quer conforto, né? Uma viagem rápida, ela vai se hospedar rapidinho, quer o café da manhã. E no nosso caso aqui, a gente não tem nenhum desses serviços agregados. Então, realmente, a pessoa acaba querendo ficar com a gente quando ela vai ficar um pouco mais de dias, É porque né? para um dia, na verdade, às vezes a gente não tá nem competitivo com o hotel. Exatamente. Se alguém buscar um dia, é possível que a gente esteja mais caro. Porque a gente tem a taxa de limpeza. Acho que talvez eu tenha pulado algumas etapas aí, mas a gente tem uma taxa de limpeza que ela é cobrada por hospedagem.
Então, se você me busca um dia, tem um valor ali que varia de 90 a 200 reais, que vai ser embutido naquele preço. Se você me busca para um mês, esses 90, 200 reais, ela é a mesma. Então, ele se dilui ao longo dos dias e é aí que eu começo a ganhar competitividade. Então, quem busca um dia, geralmente não escolhe a gente. Não existe esse perfil de hóspede. E vocês estão falando de público, de tudo, é importante a gente falar também da parte do passo a passo, que é o check-in, a reserva. Então, acho que ainda mais quem lida com corporativo vai ter maior dúvida. Tá, é um residencial, não tem a recepção, o que que eu faço? Gente, normal. Então a gente vai chegar, vai pedir a solicitação para o pessoal de reservas, que a gente tem um departamento para isso, vai reservar via Omnibis, via a ferramenta corporativa. Ah, eu tenho um online Booktoo, eu tenho uma Argo, eu tenho um Concur. Se tá no Omnibis, a gente vai conseguir espelhar para os canais. O check-in, eu acho super simples. Algumas pessoas falam, ah, é um bicho de 7 cabeças. Ele é super ele simples, é né? super Desde que as simples. pessoas saibam que ele existe, né? Exato. Nossa maior dificuldade não é nem que a pessoa aprenda a fazer o processo de check-in, é que ela saiba como é. Então a gente bate bastante cabeça para falar, gente, avisem os seus clientes como é feito o processo de check-in. É porque tem dois lados, né? Tem a praticidade, porque tem autonomia, atendimento digital 24 horas. Então tem toda essa parte que facilita, mas tem a parte de que se você não souber lidar com uma praticidade do atendimento digital, você não chega, não tem uma equipe local. Então tudo precisa ser feito previamente. E a gente Isso. bate de novo na questão de público, né? Porque não Uhum. necessariamente um público talvez mais idoso, né? Ou mais tradicional, não usa esse mercado, Mas né? eu vou te falar que os meus clientes mensalistas, ultimamente a maioria, gente, é tudo 60, 70 a mais, tá? Jura, gente? Os Moderníssimo. mensalistas são tudo diretor de projeto, tudo 60, 70 a mais, tá? Olha aí. Muito bem. Bom, E aí, só para falar um pouquinho, então, o que que tem que fazer? Achar o nosso WhatsApp ou já fazer a reserva com o WhatsApp, fazer aquele cara crachá, que é mandar a foto do documento, mandar a selfie, vai passar pelo nosso sistema de antifraude, ó, liberado na portaria, bonitinho. Ele vai receber a senha de acesso da fechadura eletrônica e vai ficar ali aquele acesso liberado para o período de hospedagem, é do segredo. E como vendas têm importância nesse processo, né? Uhum. Porque se a gente vende por uma agência ou um público direto, ou enfim, independente de quem for, a gente precisa conseguir explicar esse processo. A gente, do lado de cá, a gente tentou deixar o mais estruturado possível, as ferramentas, os canais, as fotos, enfim, para de fato isso tá muito claro para quem compra online. Só que o papel do vendedor também é lá na ponta testar se a informação tá aparecendo, se ela não tá, se o cliente sabe o que ele tá comprando ou se ele não sabe. Diferenciar as verticais da Atlântica, né? Diferenciar a vertical de hotel da vertical de residencial. Então, de fato, assim, tem um papel importante do nosso lado, digamos, nessa estrutura, mas o quanto o time de vendas e quem tem acesso direto aos clientes também tem um papel super importante nesse processo, né? Isso é, com certeza. E pensando também nas burocracias, né? Porque hoje a gente tem 2 modelos, o R e o NR. Sim, isso é polêmico. É Eu ia até deixar pro polêmico. final, já quer falar agora mesmo Mas sobre isso. vamos já resolver as Então polêmicas. vai, resolve a já polêmica e depois a gente vai. volta em duas perguntas que eu deixa tenho eu falar o aqui. que é o mais fácil e você fica com o mais difícil, eu acho Pode que falar. é mais confortável. O modelo NR, ele é muito mais simples para a gente entender, porque ele se parece muito com hotel. É um prédio comercial, então ele tem tudo que um hotel tem. Ele tem um CNPJ próprio, ele paga IPTU, ele cobra ISS, ele é voltado para serviços realmente. Quando a gente fala de NR, ele tem a emissão da nota fiscal, porque ele tem um CNPJ. Então, ele tem todo o processo jurídico e fiscal e ele fica limitado a algumas regiões, porque ele não é tão fácil de subir. É uma pessoa jurídica vendendo para uma pessoa física. Por isso que eles se parecem. Então, todos os canais que a gente consegue vender no hotel, a gente consegue disponibilizar ali. Não necessariamente, como a gente falou, o público vai chegar pra gente. Mas ele está disponível e ele tem a opção de serviços. Então, alguns possuem café da manhã, ou possuem recepção. É um modelo muito mais aproximado do que o R. O R é onde muda realmente todo o cenário. Então eu vou falar do que gera polêmica.
Já ficou com mais difícil, é isso mesmo. O R, eu falo muito para as pessoas entenderem de forma fácil que ele é um metro quadrado que foi construído para moradia. O que isso quer dizer? É um espaço que eu posso locar. Ah, mas é locação, então as pessoas já pensam em períodos grandes. Não, eu posso locar um dia, não tem problema nenhum. Então, eu posso fazer tanto uma alocação curta quanto uma alocação longa. Qual vai ser a maior diferença? Por ser um espaço para a gente locar, ele não vai ter um CNPJ próprio. O CNPJ dele é um único da administradora, que é a Atlântica. Então, a gente tem a administradora, que aí o CNPJ vai ser único. Por que eu falo um CNPJ único? Porque hoje a maior parte das nossas unidades são residenciais. Sim. E aí, sendo um CNPJ único, um espaço para locação, ele não vai emitir a nota fiscal. Ele vai emitir um recibo de locação. E a pegadinha tá aí. Às vezes a gente chega, principalmente em gestor de viagem, vai chegar na empresa e vai falar: ai, aqui eu não emito nota, eu emito um recibo de locação. As incontáveis vezes que o gestor de viagens falou: ah, eu só trabalho com nota fiscal. Depois eu cheguei lá e achei o cliente utilizando a gente através de outro canal. Por quê? Porque tem expatriado. Porque tem uma pessoa que vai para projeto e eles locam casas ou apartamentos. Então, sim, nosso modelo vai funcionar. Então, a maior diferença é porque não tem a nota fiscal? Mas também não vai ter o ISS. E recibo de locação tem valor ali, burocrático, para muitas empresas. Elas vão aceitar. Vai ser um documento que a galera vai conseguir um reembolso. Então, é uma parte que a gente tem que investigar bem na empresa, hora de fechar esse acordo com o Como cliente. recibo de Uber, né? Exato. A gente consegue reembolso com Uber e é um recibo, não é uma nota fiscal, né? Fora Sim, tantos outros. Acho que exato. vai um pouco também dessa mudança de, em vez de você chegar no cliente já falando o que a gente não tem, é chegar falando o que a gente tem. Porque a gente tem agilidade, tem conforto, tem autonomia, tem localização, tem diversas coisas que a gente foi conversando aqui nesse podcast que mostra que a gente tem muito mais a agregar ao cliente. É só a gente achar dentro das empresas quem é esse cliente que compra, né? Qual é o perfil desse cliente? Sim, essa questão de RNR, residencial e não residencial, não é algo da Atlântica. Sim, É algo do exatamente. mercado, é algo que as construtoras já liberam os novos apartamentos voltados para R ou NR. Então, o mercado está se acostumando com isso. E a diferença prática é realmente, na ponta final, como ele vai ter essa comprovação de estada. Não tem uma coisa burocrática para o cliente que impeça essa compra. É isso aí. Muito bem, meninas. Arrasamos. Vou voltar aqui, então, em duas perguntas que eu fiquei aqui pensando, tá? Como que é a parte de comissão, gente? A gente paga comissão? Não paga comissão? Pagamos comissão. Olha, que novidade. Você sabia que a gente pagava comissão? Porque muita gente não sabe. Pagamos comissão. A gente tem tarifas tanto comissionadas quanto tarifa net. Como fazemos tarifa acordo, como a gente consegue carregar essas tarifas acordos, tanto net quanto comissionadas nos canais de distribuição. Então, isso não vai mudar de hoje o que a gente já tem de padrão de mercado para dentro da hospitalidade em si. Muito bem. E Let's, Elô? Let's, da mesma forma que a gente está com os hotéis, a gente também tem os residenciais lá, temos páginas exclusivas para o Rumo. Então, a ideia realmente é fomentar esse canal direto. Trabalhamos com condições diferenciadas lá dentro, então sempre o melhor preço, sempre a melhor condição. Até o prazo de cancelamento de Rumo é diferenciado dentro da Let's. Então, às vezes você encontra um residencial que o prazo de cancelamento nos canais é 5 dias, dentro da Let's é sempre 48 horas. Salvo as tarifas não reembolsáveis, mas que tem uma condição de preço bem bacana, bem especial. Temos tarifas mensalistas, então a gente consegue comprar sem burocracia, sem fiador, sem calção, sem custos extras, a mensalista dentro do nosso site hoje. Então, a gente tem trabalhado bastante com esse canal, fomentado campanhas, o share tem crescido bastante. Então, o canal direto segue aí como é para hotel e a gente tem cada vez mais melhorado a performance lá dentro. A gente ainda está em desenvolvimento na parte de fidelidade, né? É uma meta aí que a gente tem de talvez ter um programa de fidelidade mais aderente ao nosso negócio. Hoje a gente só tem para os NRs, que é a nossa minoria, os Rs, por enquanto, a gente não tem. Então, acho que de uma maneira geral sobre Let's é isso. Mari, eu lembrei agora que a Diga. gente, no programa Fidelidade, a gente hoje não pontua.
Sim. Mas se alguém quiser utilizar e resgatar dentro dos residenciais, também está disponível. É isso aí. Muito bem. E a diária, faltou uma aqui nas minhas anotações. O valor do pacote, né? O quanto é tranquilo e o quanto é fácil para o cliente que se hospeda, porque ele não paga nada separado, né? O valor da diária dele já inclui IPTU, já inclui taxa, já inclui internet, então ele realmente só paga o que ele quiser, né? Só paga o que ele consumir à parte, que é pacote de limpeza, em alguns casos café da manhã ele também consegue fazer à parte. São 4 palavras que a gente usa, né? Flexibilidade, autonomia, conforto e custo-benefício. Então, todo lugar que você vê room, uma dessas palavras vai estar Vai aparecendo encaixar, junto, isso aí. porque é o que a gente realmente zela. Muito bem. Gente, arrasamos, né, nesse podcast, ficou ótimo. Eu acredito que sim. Olha, vou fazer um resumão aqui do que a gente falou, hein? A gente falou sobre história de STR, contou um pouquinho para vocês sobre o Airbnb, a gente falou sobre a linha do tempo da Atlântica, a gente falou sobre os tempos de contrato, né, dos 90 dias, de uma lei, acima de 90 dias, a lei do inquilinato, a parte de estrutura, né, o que tem dentro dos nossos apartamentos, a parte de utensílios, a parte de cidades, né, de onde a gente está presente hoje dentro da Atlântica, né, e já vai ter muito mais coisa. Informações de check-in, passo a passo de check-in. Informações sobre RNR, que são sempre 2 assuntos mais polêmicos que a gente tratou aqui. Falou sobre mix de cliente, falou sobre comissão, falou sobre canais e falou sobre taxa de limpeza. Muita coisa, hein? Ufa, muita coisa. Muito bem, meninas, muito obrigada por esse episódio. Espero que vocês tenham gostado, estejam se sentindo cumpridoras aqui dos nossos conteúdos. Querem se despedir, falar alguma coisa? Não, acho que foi muito bom. Espero que as pessoas tenham conseguido entender um pouquinho melhor do nosso modelo de negócio e falar que a gente está sempre à disposição pelos corredores, podem chamar, caso tenha restado alguma dúvida. E tem muitos episódios aí pela frente que a gente vai tratar outros temas. Tem speech de vendas, tem voltado para RM. Então, acho que vai ser um conteúdo bem bacana aí. Com certeza. Agradecer também. Espero que todo mundo escute. Se não, Chegue até o final. Chegue até o final. Não acelere, por favor. né? Não é para ouvir em 3 pontos alguma coisa. A não ser que você tenha a compreensão de todos os temas. Aí você pode. Mas você foi um tema bastante bastante tema. aqui. Vamos prestar atenção. Muito bem. E reforçar, a equipe de vendas está aí para fazer ação em conjunto, para chamar para o cliente de vocês também e ir junto para explicar, para treinar com os times o speech de venda se alguém tiver alguma dúvida, se sentir seguro na hora de falar sobre esse tema. Estamos disponíveis, gente. Por favor, chamem no WhatsApp, chamem no Google. Estamos aí. lá. Muito bem. Gente, muito obrigada por terem assistido esse episódio até o final. Esse é o episódio 1 de onboarding. Daqui pra frente vão vir diversos outros episódios de temas super legais também. Então, acompanhe a gente, acompanhe as postagens que a gente vai fazer sobre esses episódios. Se você gostou, compartilha com quem você acha que esse conteúdo também pode fazer sentido, tá bom? Muito obrigada e até o próximo episódio.